Ele é perito especialista em crimes digitais. Tem algumas observações de obras que nós vamos comentar no programa de hoje em relação à lei eleitoral. Vamos explorá-lo em relação às alterações que valem já para a eleição de 2014 e depois falar sobre o Manual de Informática para Processo e Peticionamento Eletrônico. Está conosco do Estudo da TV Câmara o advogado José Antônio Milagre. Milagre, obrigado por você ter retornado aqui com a gente. Vou começar pela lei eleitoral. Aliás, só para apropriar o livro que está em minhas mãos aqui, você já conversou conosco, inclusive, algumas regras mudaram da guerra eleitoral na internet. Vamos saber aqui um pouco o que mudou. Antes disso, a gente tem acompanhado alguns, a gente conversava com você, parlamentares, tem discussão, medidas no Congresso, que podem ou não entrar ainda para a eleição de 2014. Qual é o tempo e a condição para que eventuais mudanças possam vigorar ainda neste ano? Perfeito, Nelson. Obrigado mais uma vez pelo convite. Hoje nós temos, pela lei que institui as eleições, no artigo 105, que o TSE é o grande órgão que pode regulamentar a lei no que diz respeito às eleições. E, de fato, ele faz isso a cada ano eleitoral. Existe um prazo limite, que é até o dia 5 de março, para que eventual resolução aplicável ao pleito do ano, ela possa vigorar. Então, até 5 de março, ou seja, nós estamos aí há praticamente um mês da possibilidade de novas resoluções que regulamentem o pleito de 2014. Quando eu digo legislação, aí é diferente. Quando eu tenho uma lei, uma legislação eleitoral, ou seja, uma lei ordinária que foi aprovada, votada e sancionada no Congresso, aí eu entro na regra do artigo 16 da Constituição Federal, que determina que lei eleitoral terá vigência no ano seguinte, ou seja, o princípio da anuidade deve ser observado quando eu trato de lei. Existe apenas uma divergência em relação a este princípio da anuidade. Por exemplo, quando nós tratamos da lei da ficha limpa, a lei da ficha limpa, o Supremo entendeu que ela não entraria em vigor no ano eleitoral em que ela foi promulgada. Já na mini-reforma eleitoral de 2006, não. O Supremo entendeu que, envolvendo apenas propaganda eleitoral e não impactando no processo eleitoral, a lei teria aplicação no ano em que ela foi publicada. A rigor, desculpa, por isso é que alguns deputados estão defendendo que modificações que não interfiram no processo eleitoral ainda possam, mesmo fora de março. Exatamente, mais precisamente a mini-reforma eleitoral, a Lei 12.891 de 2013, sancionada agora em dezembro, e que existe toda essa discussão, se ela vale ou não vale para 2014. A princípio, em se tratando de uma lei que não interfere, não impacta no processo eleitoral, mas regulamenta a propaganda, ela se aplicaria sim, seguindo esse entendimento, a este pleito agora de 2014. Então, vamos falar de algumas dessas modificações. A volta do comício, a gente conversava aqui sobre as regras de que os candidatos não podiam mais subir em palanque e ficar falando. Nós tínhamos uma regra do artigo 39, que a associação, a reunião e a propaganda em qualquer recinto aberto ou fechada, ela independe de autorização da polícia, mas eu não tinha uma menção expressa aos comícios, que estavam vedados. Agora não, a mini-reforma eleitoral ela vai lá e implementa na lei eleitoral, 9.504, a possibilidade da realização dos comícios, ou seja, voltando-se aí em termos, os comícios, desde que eles sejam realizados até a meia-noite. E no comício de encerramento pode-se, digamos assim, dilatar o comício para mais 2 horas, ou seja, os comícios não podem exceder a meia-noite e o comício de encerramento pode ir até as 2 horas da manhã, lembrando aos telespectadores que não se trata de showmício. A partir do momento em que eu faço um comício e existe o envolvimento de artistas, remunerados ou não, em qualquer área da cultura, isso pode ser caracterizado showmício, que é vedado pela legislação eleitoral e pode gerar uma representação para o candidato. Agora estão falando no aspecto de comício e o brasileiro é bastante criativo, Aí ele começa a fazer reuniões em alguns clubes de serviços ou algumas entidades, eu digo reuniões abertas mesmo, mas em ambiente fechado. Aí ele convida lá um carinha para tocar MPB, um sambinha. Exatamente. Então, isso é uma forma de evasão da legislação eleitoral. Foi muito comum isso em 2012. O que é preciso ter em mente para quem vai elaborar e trabalha no jurídico de campanhas? Existe algo que a lei eleitoral traz, que é o local de frequência coletiva. E existem locais de frequência coletiva que são privados. Me faltou agora ver a mensagem. Salões de festas de auditórios. Exatamente. Um exemplo tradicional, as igrejas. Ora, mas eu sou o dono, sou o proprietário da igreja, eu sou o pastor fundador
e definitivamente eu trago quem eu quero aqui. Em nenhum momento o candidato pediu voto, eu apenas chamei ele ao púlpito e pedi para que todos os membros orassem por ele. E nós já temos julgados, houve um julgado recente em Sorocaba que entendeu que a igreja, embora privada, é local de frequência coletiva. E em local de frequência coletiva, eu não posso fazer a propaganda e nesse caso, mesmo que não tenha havido o pedido expresso de votos, o simples ato do pastor trazer um candidato e pedir uma oração por ele foi caracterizado sim, um caso real de Sorocaba, foi caracterizado propaganda irregular. E a apresentação. E nesses auditórios dessas reuniões, posso fazer lá um churrasquinho e chamar um carinha para cantar, chamar meus amigos aí, chama o candidato para cantar uma música do Benito de Paula. Com certeza, a Justiça Eleitoral hoje ela é movida a representações, tanto que eu tenho que instruir a representação com prova do eventual conhecimento do beneficiário. É uma conduta temerária, pode gerar danos, aí pode gerar representações. Embora seja um ambiente privado, eu não posso ambientalizar, oferecer cultura, contratar artistas, porque eu posso caracterizar alguma forma de captação. E a captação, nós sabemos, ela é vedada pela lei eleitoral. Falei sobre criatividade, já era vedado o outdoor chamado de papel, que você vai lá e faz fixação de cartaz em grande escala, de tamanho, né? Aí o pessoal achou um jeitinho no eletrônico. Pronto, exatamente. Eu estava comentando com você que há 2 anos atrás nós estávamos aqui tratando desse exato tema e nós tínhamos aí em mente que o outdoor, aquele anúncio visual contratado em áreas públicas, ele era vedado. Era permitido a placa em seara privada, ou seja, dentro da sua residência, que não excedesse 4 metros quadrados. E foi interessante que começou as eleições e nós vimos o poder de inovação dos candidatos. Então, candidatos com LEDs, outdoor em LED, outdoor eletrônico, transportando em veículos e assim por diante. Não bastou, não foi suficiente, uma única eleição foi suficiente para que a lei, a mini-reforma eleitoral, já proibisse esse tipo de propaganda. Ou seja, qualquer modalidade de outdoor que não caracterize placa em área privada, eletrônica ou não, ela está vedada para as eleições de 2014. Se eu fizer um LED, colocar em cima do carro, ficar lá pulsando o nome e o número do candidato... Isso é uma questão controvertida. Existem julgados que entendem que caracteriza outdoor, existem julgados que caracterizam uma extensão do veículo. Isso vai ser apreciado pelo judiciário. O outdoor seria aquele LED realmente parado, fixado, de grandes proporções e que oferece um tipo de animação multimídia eletrônica. A lei só atualizou para prever esse tipo de situação, porque o candidato, ele, olha, outdoor é proibido, mas isso não é outdoor, né? Isso é um light, isso é algum tipo de transmissão multimídia. Então ele acabava aproveitando-se dessa situação. Aproveitar o tema ruído, carros de sons, passeatas, pode? Exatamente. Outra questão muito comum, lembrando que a legislação ela admite a carreata, a passeata, o carro-som, admite a panfletagem. Interessante que a legislação agora ela faz menção às mesas móveis. Eu posso colocar uma mesa móvel numa área pública para distribuir material de trabalho, panfletos, desde que não interfira no trânsito de todos os cidadãos. No que diz respeito aos ruídos especificamente, permanece a regra da legislação eleitoral. Ou seja, é possível fazer até as 22 horas. Aliás, diga-se de passagem, tudo é até as 22 horas, tirando a internet. Você tem que recolher o seu cavalete até as 22 horas, tem que parar de panfletar até as 22 horas e também tem que parar de fazer barulho até as 22 horas, com destaque para 200 metros de distâncias de órgãos da administração pública, hospitais e escolas. E isso é muito fácil. Ora, como que vão descobrir que eu estou passando? Com certeza a oposição está armada, tem militância com o celular na mão e amanhã ou depois chega uma representação com uma fotozinha lá do carro da campanha que estava fora do horário ou que estava próximo a um órgão público. Fica lá, as pessoas têm que tomar cuidado, lógico, obedecer à lei, mas não achar que vai ficar tão impune assim, porque hoje, com o celular na mão, você gerou uma ferramenta de prova de fácil aceitação. Nós verificamos isso na campanha passada, né? A campanha passada, 2012, foi um baita conhecimento, né? Uma atualização, porque a gente conseguiu vivenciar como se daria tecnologia e campanha. E o pessoal nos grupos, nas redes sociais, olha aqui esse candidato, aqui 11h30 da noite, estava lá o outdoor dele, né? Então, um celular na mão, o cidadão hoje é fiscal e ele participa. Ele pode simplesmente encaminhar para o Facebook, mas ele pode encaminhar para o Ministério Público ou para a oposição. E gerar representações também. Se ele pôr no Facebook, o outro apropriar. Com certeza, isso é muito comum. Existem hoje equipes de profissionais de internet
que vão fazer essa retaguarda para um candidato, sobretudo em eleição proporcional, né, que nós temos aí, e eleições dessa natureza que nós estamos tratando agora, que são eleições em que o público é segmentado e você não consegue sempre o contato direto, né, uma eleição para deputado estadual, às vezes você não consegue um contato direto com todos, ao contrário do que era 2 anos atrás, que nós estamos falando que o tete a tete valia muito mais. Por falar em internet, a flexibilização desse mecanismo também que a gente comentou mudou. Exatamente, mudou. A internet ela veio sendo inserida paulatinamente, né? O meu livro ele trata desde 2008, foi a primeira tentativa de se regulamentar a internet. Era restrita ao site do candidato, com a terminação .can, né? Nós tivemos esse tipo de situações. Foi se evoluindo, em 2009 nós tivemos uma lei que alterou profundamente a lei eleitoral, permitiu a publicação no site, não precisava ser mais CAN, e abriu-se para as redes sociais. Então nós tivemos agora a possibilidade do site do candidato, site do partido ou coligação, blog do candidato ou blog de qualquer interessado, qualquer pessoa que se disponha a fazer essa campanha, redes sociais e o mais interessante, e-mail. As regras são essas. Na propaganda na internet é vedado qualquer tipo de propaganda paga. Então fica essa orientação, não sendo pago, você tendo simpatizantes na internet, você pode divulgar. Gratuitamente é vedado em sites de pessoas jurídicas e principalmente em sites públicos. Então se constatar uma mensagem, uma menção honrosa ou qualquer característica que denote uma propaganda a um candidato em site público, isso também é uma violação eleitoral. A multa pode chegar a R$25 mil por ato. Falando de multa, a multa também é pesadinha para crime eleitoral. Tinha o chamado QG, isso. Pode usar ainda esse instrumento? O QG, então, foi muito rápido a regulamentação do QG. Nós, sinceramente, esperaríamos que isso ainda seria amadurecido, como punir a militância suja, cibernética, né? Aquele pessoal que está sendo contratado para difamar um candidato mesmo, para plantar boato, para criar perfil falso em nome dele, para desarticular protestos. Nós tínhamos já que, pela propaganda eleitoral irregular, responde o candidato e o beneficiário. Ou seja, o beneficiário e quem fez. Então imagina só, eu estou recebendo uma infração por algo que eu não postei, mas foi um simpatizante. Você pode ser responsabilizado por ato do seu simpatizante. Então é necessário ficar sempre monitorando a rede, evitando esse tipo de situação. A multa já era pesada, R$25 mil. Agora, com a mini-reforma eleitoral, que alterou a lei eleitoral, nós temos a criminalização da contratação de pessoas e agentes para ficar postando na internet, comentando, criando falsos boatos, ou seja, fazendo o chamado QG cibernético, né? Que olha, eu vou contratar uma pessoa por 3 meses, vai ficar de julho a outubro só pilhando, só plantando inverdades e assim por diante. Atento a isso, o legislador criou uma pena pesadíssima, reclusão de 4 anos e multa de até R$50 mil. Com um detalhe, responde o candidato e responde as pessoas que foram contratadas. Como que eu vou provar? É muito fácil. Hoje o candidato ele tem que ter uma inteligência por trás que vai avaliar a origem, o IP, o acesso de cada uma dessas postagens e aí sim ele pode identificar que por trás dessa postagem existe alguém relacionado à oposição. Se não trabalhar com isso, não consegue fazer prova e não adianta nada chorar depois. Exatamente. Entrando na questão da prova, tudo é prova. Propaganda irregular, falso boato, calúnia, injúria, difamação. Hoje a calúnia, injúria e a difamação eleitoral elas estão previstas não na lei eleitoral, mas no Código Eleitoral, né? Lá no artigo 324 a 326. E a pena é maior quando isso é cometido em um meio que potencializa a ofensa, diga-se internet. Né? Agora, a representação ela tem que ter instruída de cópia de comunicação ou de ciência do beneficiário, do próprio candidato. Como é que você vai produzir essa prova? Vai ter que ter uma perícia técnica, alguém para coletar, registrar, printar. Eventualmente o candidato vai ter que fazer uma ata notarial, ou seja, eu estou sendo ofendido. Vai até um cartório, pede para o tabelião de notas acessar e o tabelião de notas ele registra que realmente constatou a ofensa. A partir daí pouco importa se essa ofensa for apagada, limpa, o fato já ficou registrado. Vai ter que ter essa estrutura para poder exercer o seu direito de representação e principalmente o seu direito de resposta. Legal. Fala sobre modificação, como é rápido também. Falando do QG, as enquetes, elas estão proibidas. No nosso outro bate-papo, elas estavam autorizadas. Exatamente. O nosso bate-papo está bem ranqueado no YouTube também. Né? Foi 2 anos de muitos page views no YouTube. E, bom, vamos atualizar esse bate-papo. Né? Se há 2 anos atrás nós tínhamos a pesquisa é pesquisa, não se confunde. Tem que estar registrada, estatística, notas fiscais.
publicação 5 dias antes da eventual divulgação, para que haja a possibilidade de uma impugnação. Enquete é a mera sondagem, ou seja, eu vou lá, crio uma enquetezinha num grupo no Facebook e assim por diante. As enquetes elas eram permitidas, desde que existisse a advertência de que não se tratasse de pesquisa. Isso foi extremamente eliminado agora com a mini-reforma eleitoral, alterou a Lei 9.504 e eliminou, expressamente fez prever que está proibido qualquer tipo de enquete. Então, muito cuidado aos militantes, aos simpatizantes ou mesmo à oposição. Fez uma enquete, isso pode ser denunciado, lembrando que é o beneficiário, é o candidato que acaba respondendo financeiramente pelo ato imprudente ou impensado de algum simpatizante ou militante. Uma outra regra que interessa muito para os candidatos que conseguem se planejar, e se conseguem se planejar, que acaba tendo o menor risco em relação à questão das doações de suas regras, de como fazer direitinho conforme a lei. Exatamente. A doação, existe uma discussão muito forte em relação a doações no sistema eleitoral brasileiro. Hoje nós temos a possibilidade de doações de pessoas físicas e jurídicas. Logicamente que isso é objeto de análise, isso é objeto de auditoria para evitar doações acima do limite legal. Nós sabemos o problema que isto gera para empresas e para pessoas físicas que doam acima do limite legal, são processadas, o Ministério Público denuncia, recorre de ofício. E hoje eu tenho algumas limitações, 10% para a pessoa física, 10% do quê? Do faturamento bruto auferido ao ano anterior à eleição. Eu só posso doar 10%. Ou 2% para a pessoa jurídica, igualmente incidentes sobre o faturamento anterior ao ano da eleição. Lembrando que em todos os casos o faturamento é bruto. A jurisprudência do tribunal, do TSE, tem entendido que empresas constituídas no ano da eleição, ou seja, eu abri uma empresa agora, no ano da eleição, empresas constituídas no ano da eleição não podem fazer doações. Senão o cara abre na CNPJ. Exatamente. Senão abriria-se um CNPJ só para isso. E qual é o fundamento? Eu não tenho o ano base para ver quanto você fatura, né? Então, foi necessário que o TSE pacificasse isso. Na mini-reforma eleitoral, é interessante ponderar também que existem as regras das entidades do artigo 24 da lei que não podem fazer doações. ONGs, entidades esportivas e assim, sindicatos e assim por diante. Na mini-reforma, tentou-se passar que não se incluiria nessa lista de pessoas que não podem doar as associações civis, sem fins lucrativos. Tentou-se inserir associações como uma potencial doadora, a Dilma vetou essa disposição específica, ou seja, as associações civis também não podem formalizar doações. A grande questão que se discute hoje no Supremo Tribunal Federal é uma ação direta de inconstitucionalidade, 4560, salvo engano, e ela vem pretendendo extinguir a possibilidade de doações por pessoas jurídicas. Zero. Pessoa jurídica não doará mais. Mesmo de empresas que têm contratos com governos? Principalmente de empresas que têm contratos com governos. A lógica é essa, ou seja, não são cidadãos, não existe mais legitimidade na doação de pessoas jurídicas. Essa é uma ADI que está em análise no Supremo Tribunal Federal, com um grande detalhe, já tem 3 votos favoráveis à não possibilidade mais de doações de pessoas jurídicas de qualquer quantia. Só que um dos ministros pediu vista e passou o fim do ano com esse processo. O julgamento vai ser retomado agora, recentemente, já está na pauta para ser retomado e de acordo com a situação nós veremos se em 2014 pessoas jurídicas poderão ou não doar. Lembrando, será o Supremo Tribunal Federal que vai decidir se aplica a 2014 ou tão somente a 2016 a proibição de doações por pessoas jurídicas. Lag, são muitos temas, nós atualizamos os principais deles em relação à questão da guerra eleitoral na internet, da obra que você fez e conversou com a gente, mas eu já vou fazer uma atribuição a uma segunda obra sua aqui, um livro Manual de Informática para Processo e Peticionamento Eletrônico, um guia para advogados e o pessoal que mexe nesse meio. Exatamente, né? O advogado ele foi inserido na informática no ano de 2013, inclusive para a área eleitoral, né? Quem vai hoje fazer uma representação, quem vai fazer uma contestação. O Tribunal de Justiça, aqui falando especificamente de São Paulo, está num cronograma avançado de informatização do judiciário, ou seja, eliminação efetiva do papel para todas as áreas. Para se ter uma ideia, nós temos mais de 40 comarcas que estão informatizadas. Bauru já é digital desde setembro
de 2013, ou seja, você não consegue mais peticionar nada no papel, somente via eletrônico, por meio de um instrumento que te identifica na internet, que é o chamado certificado digital, que tende a ser o futuro RG digital para o eleitor que vai votar um dia. Nós estamos vendo aí o recadastramento biométrico pelo TSE. Bauru está fora ainda do recadastramento biométrico, mas Rio Claro, por exemplo, está 80% recadastrado, vai votar com biometria. Isso está acontecendo na advocacia e, em razão disso, nós, pertencentes à Comissão Estadual de Informática, pensamos em como poder facilitar, inserir o advogado nesse novo cenário. Foi então que nós criamos o manual, um manual específico para introduzir a informática básica para departamento jurídico, procuradorias, Ministério Público, até mesmo para serventuários da Justiça, o que eles necessitam de informática básica para poder trabalhar como operadores do direito. Só para saber, para quem não conhece, Felipe, você é vice-presidente da Comissão Estadual de Informática Jurídica da OAB São Paulo. Né? Isso, a comissão estadual que concentra aí as atividades de pesquisa sobre processo de peticionamento eletrônico, tem um trabalho aí contundente em relação a facilitar, a incluir o advogado nesse novo cenário, que é o cenário da advocacia eletrônica. Quem quiser tomar contato com você em relação às questões eleitorais, partidos, enfim, os interessados, mas aqui também inclui outro público. Os advogados, os operadores do direito no dia a dia em relação a esse livro. Como eles fazem contato contigo? Perfeito. Inclusive, nós vamos promover um evento em relação à atualização das regras eleitorais para 2014. Vai ser no dia 22 de fevereiro, é um sábado e é um evento gratuito. Tá? Então, onde? Vai ser no próprio escritório, na Rua da Constituição 161. Para quem quiser se inscrever, nós temos vagas limitadas. Vão ser duas discussões, a discussão jurídica e a discussão marketing, técnica, para candidatos, assessores e assim por diante. Hoje o telefone é 14-3245-3700. Vou colocar o telefone na tela que fica mais fácil para as pessoas fazerem contato. 3245-3700. E o meu site também está à disposição, os livros estão à venda no site também, josemilagre.com.br. Ok. Milagre, muito obrigado. A gente vai te explorar se a legislação eleitoral mudar na velocidade da internet aqui que a gente está batendo um papo no dia a dia. Sem dúvida, eu que agradeço. É sempre uma honra estar aqui na TV Câmara e fico à disposição. Muito obrigado. Você que pertence a partido político, alguma agremiação ou gosta de participar da vida da sua sociedade na formação dos representantes, tem eleição nesse ano, fique atento às regras, use direitinho a internet e busque um especialista se você tiver dúvida. Até o nosso próximo programa.